Eu queria dizer para vocês que esse é o complemento do papo que eu fiz no passado e eu dividi. Então, lembrando da importância das dicas que fazem a diferença. Então, hoje eu vou colocar mais algumas coisas aqui e espero que isso venha ajudar. Para a gente iniciar com uma força total, pense um pouquinho nisso. A mudança de um único hábito pode transformar toda uma vida. A mudança de um único hábito pode transformar toda uma vida. Então, o que eu quero me dedicar um pouco aqui, hábitos para melhorarmos. É lógico que eu sei que a maioria aqui já tem os bons hábitos, mas eu gostaria que você lembrasse e procurasse repassar isso para os seus. Então, essa, esse é o objetivo principal. É, o que eu posso fazer para os que estão à minha volta? 7 técnicas comprovadas pela ciência para melhorar sua memória. Então, se você precisa melhorar ou quer ajudar alguém a melhorar a sua memória, então lembre-se que existem técnicas que podem ser utilizadas, que já foram testadas, e você pode se beneficiar e beneficiar os seus. Veja a primeira, mnemônicos. Então, o que diz os estudiosos? São ferramentas valiosas para condensar informações extensas em um formato mais gerenciável e fácil de recordar, afirma o pesquisador Kleman. Então, veja os exemplos que eu coloquei aqui. Então, se você tivesse que lembrar essas 5 palavras aqui, legitimidade, eh, executaniedade, imperatividade, tipicidade, exigibilidade. Então, que são atividades do administrador. Se você observar que essas palavras foram colocadas. Pera, deixa eu tirar uma coisa que está me incomodando aqui. Em uma ordem que forma a palavra leite. Isso é. Veja um outro aqui interessante que eu escolhi. Se você tivesse que lembrar dos hormônios e associasse os hormônios à palavra dose, veja o que você poderia lembrar: dopamina, oxitocina, serotonina, e endorfina. Então, se você treinar isso aí, sempre que possível, isso vai ajudar a desenvolver sua capacidade de memória. São hábitos interessantes. Escrever. Uma coisa que os pesquisadores procuraram observar é que, quando surgiu o computador, tudo estava sendo digitado. Então, ao invés de digitada, pode aumentar a retenção de informações, como comprovado por um estudo de 2021, evitando a eficácia da escrita à mão na melhoria da memória, tá? Então, se você evidenciando, quer dizer, então lembrar que, se você escrever, isso vai ajudar a melhorar sua memória. Isso é importante. Você se organizar dentro do seu ambiente, você ter lugares para guardar, para ter facilidade de lembrar das coisas. Então, procure sempre que possível você se organizar para armazenar coisas que você possa buscar de volta rapidamente, definindo locais específicos para os seus objetos, como enfatizado por Kleman, evitando assim o estresse de procurar por itens perdidos. Então,
Se organize dentro do possível para você ter facilidade de encontrar suas coisas. Evitar ansiedade. Então, lembrar que a ansiedade atrapalha muito. Procure dar uma recordada no seu passado aí. O que que tem de gerado ansiedade? Você tem técnicas e pode evitar isso. Para preservar a clareza mental e melhorar a memória, é crucial controlar a ansiedade, pois a preocupação constante pode sobrecarregar os seus recursos. Então, se você eventualmente fica ansioso ou ansiosa, cuide disso. Então, esse hábito a gente já tem, mas o que a gente precisa lembrar é as pessoas que não vão conseguir fazer o curso com o Evandro, como é que você vai poder ajudá-las? Se você vai estar num ambiente onde não vai ter oportunidade eh, de oferecer para os seus aquilo que você aprendeu com o dom, eh, você tem que se organizar para lembrar dessas coisas aqui. Cognitivos comprometendo a capacidade de foco, a prática da meditação regular pode contribuir para uma mente mais tranquila e uma melhor capacidade de retenção. Então, se a pessoa pratica meditação, algum tipo de meditação, com certeza ela vai ficar melhor. Passatempo. Você tem algum passatempo? Eu tenho um, por exemplo, que é jogar poker online. Mas você tem uma coisa que, ao invés de você ficar se incomodando com outra coisa, você se desliga do mundo e vai fazer aquilo por algum tempo. E tem gente que é praticando esporte, tem outros que é na academia. Bom, o importante é que você pense a respeito de um passatempo. Para fortalecer a memória e estimular a disciplina mental, esse passatempo vai ser importante para você. Experimente um novo hobby envolvendo atividades recorrentes como jardinagem ou artesanato, não importa. O importante é que você pense a respeito do seu passatempo e dê uma olhada nos seus para ver se eles estão se envolvendo com isso. Você pode ajudar muito. E o último é o quebra-cabeça. Então, sempre que possível, as crianças gostam muito disso, mas os adultos também precisam fazer atividades, porque isso ajuda na memória. Para aprimorar a memória, envolva-se regularmente em jogos de palavras, como palavras cruzadas ou enigmas, pois eles fortalecem o pensamento e a capacidade de recordação. Estudos mostram que essas atividades estimulam a mente e podem ser tão benéficas quanto certos medicamentos prescritos para esse fim. Então, quebra-cabeça, tá? Pense a respeito disso e se você tem criança em casa, neto, sobrinhos, tá? Lembre-se de brincar com eles, que eles gostam muito. Sobre a teoria cognitiva, a capacidade de retenção, é, eu anotei umas coisas aqui, resumi aqui, que eu queria que você observasse. A memória de trabalho humana é limitada. Dois mecanismos podem transpor os limites da memória de trabalho, são eles: aquisição de esquemas e automação de conhecimento. Então, se você puder cuidar para melhorar a sua memória, aquisição de esquemas, você ter esquemas que te ajudam, e automação de conhecimento, ajudar a reter as informações que te interessam. A transposição se dá através da alimentação contínua da memória de longo termo, longo prazo, que são muito trabalhadas e poderosas. Então, a gente tem que cuidar para melhorar as memórias de longo prazo. Devemos evitar
em nossos relacionamentos. Então, falamos da memória, agora eu quero que você dê uma passeada e observe essas recomendações. Devemos evitar em nossos relacionamentos. Já diziam os antigos estoicos, somos a média das 5 pessoas que nos relacionamos. Você já ouviu falar isso em reuniões passadas. Então, preste atenção nisso. 7 tipos de pessoas que atrapalham o seu progresso evolutivo. Então, se tem pessoas que atrapalham a sua caminhada, procure se desviar. É, cuide de você. Então, olha lá, o reclamão. Tem alguém nos seus relacionamentos que você poderia colocar o rótulo de reclamão? Vive reclamando de tudo? Chama-se reclamão profissional. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, eu sei que não vai dar certo e tal. Esses caras que vivem reclamando te afetam? Você pode se livrar? O magnetizador de dramas, o cara que dramatiza tudo. Então, se o cara faz drama de tudo que envolve a vida dele, um cara desse por perto não é muito bom, tá? Negativista. Tem alguém que você eventualmente se envolve e você poderia colocar ele esse rótulo de negativista? O cara que fica reclamando do sol, da chuva, do vento, tá? A pessoa que você poderia colocar o rótulo de vítima. Tem alguém que você poderia observar isso? Então, eu sou vítima, tudo acontece para mim. Quem se faz de vítima não procura ajuda, procura aliados. Então, a pessoa que não te pede ajuda, mas vive reclamando e fazendo a cara de triste. Tem que cuidar dessas pessoas que a gente chama de vítimas. Positivista tóxico. Que significa para você o positivista tóxico? Ele quer te convencer de tudo. Tudo para ele é excelente e ele quer te convencer e quer que você aceite. Então, positivista tóxico, isso também não é bom. O bom é o cara que tem 2 pesos e 2 medidas. Então, sabe o que faz bem, o que faz mal, tá? É legal a gente cuidar disso. Esse cara que é positivista tóxico, ele é um ator e vive representando, ele não fala a verdade. Então tome cuidado com isso. O manipulador. Você conhece alguém que gosta de manipular os outros? Aquilo que o Evandro falava na reunião, na primeira reunião aí, os caras que manipulam na televisão, por exemplo. Então, aqueles que querem controlar você, como é que você se comporta em relação a isso? Cuidado para não deixar esse manipulador dominar você, né? Não se deixe controlar. Vampiro do tempo. Você conhece vampiro do tempo? Aqueles que querem consumir o tempo da gente, querem levar a gente sempre para o lado deles. Então, tomem cuidado com os vampiros do tempo, os que te fazem perder tempo. Meu Deus, já se passaram meia hora e eu não fiz nada. Tal. Então, dê uma olhada nisso. Tá? O rouba-tempo. E agora, finalizando, eu coloquei alguma coisa aqui para a gente pensar. Você leu? Ou até você ouviu, tá? Entre ler. Não, eu já li, isso eu já sei. Não. Preste atenção quando você ouvir ou ler, é, você entendeu? Calma, não é simples assim, você precisa entender também. Só ouvir ou ler não está pronto.
A gente tem que parar um tempinho para procurar entender. Então, é que entre ler, ouvir e entender há um abismo. E a gente tem que parar para refletir sobre isso, tá? Então não adianta só ler e achar que você já sabe. Como é que você vai colocar em prática? Como é que você vai refletir? Como é que você vai analisar? Transforme as informações com ações em conhecimentos. Lembre-se disso. Você vai ouvir, vai ver, vai ter informações e você precisa transformar isso para conhecimentos, tá? É importante. E aí, eu te pergunto novamente, será que esse papo te fez pensar? Você vai procurar colocar em prática alguma coisa? E assim, eu complemento o papo que eu já tinha feito no passado e dizer para você que a gente pode conversar um pouco sobre isso e melhorar ainda mais.